bom que você veio. Nós somos Saraivada de História. E a aula de hoje é sobre os índios brasileiros. Quando os europeus chegaram à América no século XV, esse continente já era habitado. Os estudos arqueológicos nos mostram que o homem veio através do Estreito de Bering e que também há uma hipótese dele ter vindo em embarcações rudimentares através das ilhas da Malásia, da Polinésia, até chegar à costa do Pacífico. Isso porque a gente tem vestígios arqueológicos mais antigos na América do Sul do que na América do Norte. Fato é que os europeus chegam à América e encontram sociedades que vivem de maneiras diferentes. Algumas dessas sociedades tinham como atividade econômica predominante a agricultura. É o caso dos maias, dos incas, dos astecas. Mas a maior parte dos grupos nativos dos ameríndios era de caçadores-coletores. Até existia agricultura. Os índios brasileiros, por exemplo, muitos dos grupos indígenas tinham agricultura. Porém, era uma agricultura incipiente, era uma atividade complementar. Em geral, eles viviam da caça, da pesca, da coleta. E quando os portugueses aqui chegaram, encontraram esses grupos vivendo com uma extrema fartura de alimentos. Por isso eles não tinham tanta urgência em desenvolver a agricultura. E os europeus ficaram, obviamente, encantados com as riquezas naturais e com a população que vivia aqui. Os índios brasileiros têm uma divisão de tarefas que tem muito a ver com a idade e com o gênero, embora isso vá variar. Afinal de contas, nós estamos falando de várias etnias, de vários grupos que viviam aqui. Índios é uma generalização. Dentre esses grupos, dois troncos, o tronco Macro-G e o tronco Tupi-Guarani. Os europeus, portugueses e também franceses, posteriormente, tiveram contato inicial com os Tupi do litoral. Os Macro-G habitavam o interior. A religião deles era uma religião panteísta, eles acreditavam nas forças da natureza. E existia uma figura responsável por conduzir as cerimônias religiosas, que era o chamado pajé ou xamã. Quando os portugueses chegaram aqui, encontraram 5 milhões de índios aproximadamente. Hoje, eles não chegam a 5% da população brasileira, segundo dados do IBGE de 2010. Então, o que aconteceu, obviamente, foi um processo de extermínio dos nativos, que a gente pode classificar como genocídio, o extermínio de um grupo étnico ou a criação de condições que fazem com que esse grupo acabe desaparecendo. Porque a visão de mundo dos portugueses era uma visão de chegar, dominar, conquistar, enriquecer. Eles não vieram para fazer amizade. Vejam a carta de Pero Vaz de Caminha, né? O que ele diz para o rei de Portugal? Não é possível saber que haja ouro nem prata, mas a terra é muito boa, as águas são infindas, etc, etc. Muito embora, no primeiro momento, claro, eles não conheciam o lugar, não sabiam onde tinha comida, onde tinha água, e aí houve um contato um pouco mais ameno, um pouco mais amistoso. Essa relação de troca entre portugueses e índios é chamada de escambo. Os índios brasileiros, dentro desse contato com os portugueses, acabaram, obviamente, sofrendo um processo também de aculturação. Hoje, grande parte da população dita indígena tem características étnicas, algumas têm ainda elementos muito fortes dentro da sua cultura, mas acabam vivendo como o homem branco e, na verdade, até sendo discriminados. Como era a arte indígena? As danças indígenas brasileiras estão ligadas totalmente a um aspecto ritualista, né? Muito ligado à natureza, né? Muito ligado também aos elementos da natureza, o fogo, terra, ar, a água, né? E daí nós temos algumas características muito fortes pelo Brasil. Aqui no Nordeste tem os caboclinhos em Pernambuco, né? Aqui no Rio Grande do Norte tem as tribos indígenas que participam também do carnaval, né? E uma das mais fortes que nós podemos citar são justamente o Boi de Parintins, né? Tem o Garantido Caprichoso, justamente na sua narração,
sobre o espetáculo, né? Eles vão mostrar, você vai percorrer por toda a cultura indígena, os rituais, e nós vamos mostrar também caracterizado pelas suas artes plumárias, ou seja, as suas saias, né? Como essa aqui é uma saia autêntica, né, dos índios, né, a arte plumária. Nós temos também os cocais, ó, esse aqui é um cocá bem autêntico, né, de uma tribo indígena, caracteriza, e essa arte plumária ela vai identificar qual tribo corresponde, né. Nós temos também os seus instrumentos, né, que é o maracá indígena, certo? Então, essa dança brasileira está ligada totalmente ao lado ritual. Preparar um arco? Preparar uma flecha? Disparar um arco? Será que é preciso conhecimento para usar um arco? Na obra de João Batista du Bret, intitulada Caboclos ou Índios Civilizados, o francês que foi contratado pela corte portuguesa para estabelecer uma escola de belas artes no Rio de Janeiro, retrata índios da província de São Lourenço, caçando aves. Durante a caçada, ele faz uso de um arco e flecha, e na confecção desses arcos eram empregados materiais como caule de pupunha, pau-ferro ou guatambu, madeiras que conferem a flexibilidade necessária para a aplicação do arco. Bom, durante a caçada, o índio puxa a corda, provocando uma deformação nesse arco, o que faz com que seja acumulado energia potencial elástica. Ao abandonar a corda, essa irá impulsionar a flecha, convertendo energia potencial em energia de movimento, energia cinética. No momento em que a flecha perde contato com o arco, essa está submetida apenas às duas forças, força gravitacional e força de resistência do ar. Sobre a resistência do ar, é válido lembrar que essas penas na parte inferior conferem uma maior estabilidade durante a trajetória parabólica dessa flecha. Se faz necessário ainda que a flecha chegue até a caça com energia suficiente para abatê-la, e tudo isso exige bastante habilidade do índio. Como diria o poeta Renato Russo, na música Índios, quem me dera, ao menos uma vez, não ser atacado por ser inocente. Nós vamos ficando por aqui. Nós somos Saraivada de História.